Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida nessa noite. Louvado seja Deus. Que bom é estarmos aqui, irmãos. Que a alegria da presença do Senhor invada os nossos corações, nos preencha completamente, nos encha de expectativa no Senhor e na sua boa mão, amém? Abre comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 126. Salmo 126. Salmo de número 126. Todos encontraram? Ficou fraco, amém. Todos encontraram? Agora encontraram. Vamos ler? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Lê comigo junto o versículo de número 3, vamos ler todos juntos? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos orar? Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. E sabemos, Deus, que coisas grandiosas ainda podemos expectar. Podemos ter esperança da Tua boa mão estendida sobre a Tua igreja, e confiantes de que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor a completará. Nessa noite, Deus, completa mais um bocado dessa obra na nossa vida. Planta essa mensagem no nosso coração, a mensagem que vem da palavra do Senhor. Faz com que as nossas mentes sejam frutíferas nesse momento, que o nosso coração seja humilde, Deus, e solo fértil para a Tua glória. Faz, Senhor, com que através de nós, a Tua presença seja vista neste mundo, nos faz luz, faz sal, nos faz avançar. Para a honra e glória do Teu nome, nós oramos. Amém. Queridos, a nossa igreja, no mês de agosto, comemora seus 45 anos de história. É muito tempo, não é? Levanta a mão só quem tem menos de 45 anos para me ver aqui. De vida. De vida. É muita gente. Olha aí para o lado, você vê o tanto de gente que tem menos de 45 anos. Tem uns que você olha e fala, uai, mas... pode baixar agora. Tem outros que você olha que parece que... Nossa, rapaz, mas você tem mais de 45? Essa cara tá boa, tá bem cuidado, não é? Tem uns outros que não. Tem outros que era para ter levantado, né? Mas tá com 20, 30. Queridos, 45 anos de história. E esse ano foi um ano que nós escolhemos um tema muito importante para a nossa igreja. Igreja é um lugar para pertencer. Pertencimento. E o Salmo 126, num mês como esse, que nós comemoramos pertencer a essa igreja, que tem, ao longo de 45 anos, transformado vidas,
transformado famílias, restaurado casamentos, pela palavra do Senhor tem sido usada para salvar almas. O Salmo 126, ele cai como que uma luva. Porque esse salmo é um salmo que fala da celebração da fidelidade de Deus. É um salmo que fala o quanto Deus se manifestou no passado, na história desses 45 anos, e o quanto Deus ainda vai se manifestar. O salmo de número 126 faz parte daqueles 15 salmos, que estão do 120 ao salmo 134, que esses salmos são os salmos de romagem, ou os salmos que os judeus cantavam quando retornavam para Jerusalém para as festas religiosas deles. E ao longo do caminho eles iam cantando esses salmos. Eles são chamados também dos salmos dos degraus. E o salmo de número 126, de maneira específica, ele mostra para nós um povo que vive um tempo de profunda alegria por algo que Deus fez no passado e que nos ensina a olhar para aquilo que Deus vai fazer com profunda expectativa. Então, diante disso, o que eu quero que a gente fale nessa noite, que a gente ouça nessa noite e pense, é que grandes coisas fez o Senhor e ainda fará. Você pode repetir isso para gravar na sua mente? Grandes coisas fez o Senhor e ainda fará. Amém? A gente divide os ensinos desse salmo em 2 ensinos. O primeiro deles, que nós, do versículo 1 ao 3, temos que lembrar com gratidão das obras do Senhor. E do versículo 4 a 6, nós temos que clamar com esperança aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Veja o versículo de 1 a 3, o que a palavra de Deus diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O salmista, ele começa com essa reflexão. O salmista, ele inicia o salmo relembrando as grandes coisas que Deus fez ao seu povo no passado, enfatizando como que essas lembranças são importantes para o povo dele. E eu imagino que o salmista nesse salmo, ele está escrevendo e ele está como que sonhando acordado. Sabe aquelas lembranças que te fazem viajar no tempo? Sabe aquela viagem da lua de mel? Que você se lembra e fala, nossa, mas dá vontade de voltar no tempo, né? Ou a primeira vez que você escutou o seu filho ou sua filha dizendo papai, dizer mamãe. Essas lembranças que aquecem o nosso coração. Então, o salmista está como que sonhando acordado e dizendo, grandes coisas fez o Senhor quando restaurou a nossa sorte. E isso é tão importante na nossa vida, porque nós precisamos parar, irmãos, e refletir o que o Senhor fez por nós. O que o Senhor tem feito por nós. Então veja, o que o Senhor fez por Sião? O texto está dizendo que o Senhor restaurou a sorte de Sião. E eles ficaram como que sonhando acordado. O que o Senhor fez por esses irmãos naquele tempo? Quando você vai pesquisar, a maioria dos comentaristas bíblicos, eles divergem entre si sobre qual é o motivo exato pelo qual o salmista, no Salmo 126, está se lembrando daquilo que o Senhor havia feito. A maioria deles não bate o martelo se foi por causa do livramento do cativeiro babilônico e eles voltaram para a terra prometida. Alguns deles vão dizer que é possível que seja por causa de uma fome que aquele povo estava passando naquele tempo, ou de uma peste, de uma doença que estava espalhando no meio do povo de Deus. Mas mesmo que eles discordem sobre o motivo pelo qual o salmo foi escrito, tem uma coisa que todos eles concordam: que houve uma libertação extraordinária, ou melhor, houve um milagre, houve avivamento, teve um toque especial de Deus no meio do seu povo. E
quando nós olhamos para a nossa vida, a gente tem que se perguntar, para refletir, o que o Senhor tem feito por você? O que o Senhor fez por você, até aqui, até onde Ele te trouxe? Qual é a restauração da sorte que você teve? Qual é a transformação de vida que o Senhor te proporcionou com graça? Quais são as grandes bênçãos que você pode contar, que o Senhor executou na sua vida, ao ponto de você ficar como quem sonha, parado e pensando, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é grandioso, de tal maneira que a sua boca se enche de riso, e a sua língua se enche de louvores, e digo, Deus é bom, Deus é grande sobre a minha vida. Quais são essas bênçãos que te fazem encher os olhos de lágrimas, de tanta alegria daquilo que o Senhor Deus te fez? A gente precisa recobrar a nossa vida, aquilo que o Senhor fez por nós. Nós não podemos viver como se o Senhor não tivesse feito nada no passado. Nós temos que nos lembrar disso, nós temos que abraçar essa verdade. Se você talvez não consegue lembrar de nenhuma, ou de coisas muito pequenas, eu quero te lembrar da libertação do pecado que Deus te deu, que é o maior presente, é o maior milagre sobre a minha vida e sobre a sua vida. É Cristo ter morrido no madeiro, para que eu e você olhássemos para a glória do Pai, e fôssemos parte da família dEle. Se você não se lembra de muitas coisas para refletir sobre o que Deus fez por você, lembre-se da cruz de Cristo, aonde Ele se entregou, para que eu e você fôssemos chamados filhos de Deus. Lembre-se disso. Muitas vezes nós, irmãos, corremos o risco de negligenciarmos essa grande libertação que Deus nos deu. Assim como esse povo foi liberto de alguma calamidade, a salvação dos pecados também nos libertou. E nós, como humanos, seres caídos, queremos racionalizar os grandes milagres de Deus. De tal forma que talvez enquanto eu falo da sua salvação em Cristo, isso não alegra o seu coração de maneira profunda. Isso não te arranca lágrimas, não te arranca sorrisos. Porque muitas vezes a gente racionaliza o grande poder de Deus, os grandes milagres de Deus, e a gente pensa, a gente começa a encontrar motivos pelos quais a gente está vivendo agora o que está vivendo. Por exemplo, sabe aqueles grandes vícios que Deus, quando você foi encontrado, arrancou da sua vida? Muitas vezes a gente racionaliza e fala, não, é porque eu me esforcei. Os nossos desvios de caráter, muitas vezes nós achamos que é porque simplesmente decidimos ser fiéis. Não, meus irmãos, é um milagre divino a salvação. A transformação é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Nós não podemos racionalizar os milagres de Deus, porque assim nós vamos fazer com que a graça de Deus poderosa fique obscura aos nossos olhos. Deus te salvou de você, Deus te salvou do inferno, Deus te salvou da condenação do diabo, Deus te colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nada muda isso. Nada. Isso é um exemplo do que Deus fez por nós. Queridos, nós só vamos compreender a profundidade da salvação se nós entendermos do que nós fomos salvos. E para compreender a grandeza de um milagre, é necessário reconhecer a profundidade da dor. Vocês se lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue que não interrompia, que já tinha gastado todos os seus recursos com a medicina, que havia já exaurido todas as possibilidades de cura na vida dela. E o Senhor Jesus, quando passava no meio da multidão, e aquela multidão apertava Jesus,
E aquela mulher toca as orlas da veste dele, e ele para e diz: alguém me tocou. Os discípulos olham para ele e falam: Senhor, aí o senhor está de brincadeira, né? Dessa multidão te apertando e alguém te tocou? Como que nós vamos saber quem te tocou, Senhor? Para compreender a grandeza do milagre, é necessário reconhecer a profundidade da dor. Para quem estava na multidão, não fazia diferença nenhuma aquele toque, mas para aquela mulher que há 12 anos sofria, aquele toque transformou a vida dela para sempre. Sabe o toque de salvação que Deus fez na sua vida, na sua família? Isso mudou a sua história para sempre. Isso transforma a sua ótica de tudo o que existe. Nós precisamos reconhecer as obras grandiosas de Deus. Isso tem que nos fazer parar e sonhar acordados. São 45 anos de história dessa igreja. E eu sei que muitos irmãos que estão aqui nessa noite me ouvindo, derramaram sangue, literalmente, suor e lágrimas por essa obra. E eu quero afirmar que tudo que Deus fez através de vocês, até aqui, não foi em vão. Lembrem-se de tudo que Deus fez, tanto em vocês quanto através de vocês. Contem as bênçãos para os mais novos, que não conhecem a história dessa igreja. Compartilhe com eles os testemunhos de fé para que essa igreja chegasse até aqui, aonde ela está. Lembre-se com esperança, meus irmãos, de tudo que Deus já fez. Pode ser que você já está há tantos anos nessa igreja e hoje se encontra cabisbaixo, desanimado, sem sonhar acordado com as grandezas que Deus fez, sem se lembrar daquilo que Deus usou a sua vida para completar nessa obra. Eu quero te convocar a se reanimar no Senhor. Lembra-te daquilo que o Senhor fez. Mantenha o seu coração no alvo, porque o Senhor não exauriu todas as bênçãos para essa igreja. Deus tem muitas bênçãos ainda para derramar. Será que só 45 anos é o que Deus pode oferecer para nós? Claro que não. Muito mais. Deus quer, meus irmãos, que nós avancemos. E eu sei que muitas vezes o nosso coração, irmãos, nós olhamos para tudo que o Senhor já deu a esta igreja, um lugar para se reunir de maneira confortável, uma sonorização profissional, uma climatização que já está chegando. Você já viu que já está fechando tudo aí? Lá embaixo já está instalando tudo. Um ministério de louvor vibrante, ministérios, todos eles, vivos, trabalhando, servindo, amando o povo de Deus. E muitas vezes você olha para tudo isso e se sente confortável. E fala: já está tão bom, né? Vamos cruzar os braços e aproveitar agora. Eu trabalhei tanto já por essa igreja. Eu quero te encorajar a não fazer isso. Certa vez eu ouvi que o inimigo das coisas melhores são as coisas boas. Muitas vezes, as coisas boas tiram de nós o desejo de ter as coisas melhores que Deus pode nos dar. Não se acomode na igreja, não se acomode na sua família, não se acomode no seu trabalho, porque tudo que o crente faz é adoração. Avance, progrida, seja fiel. Olhe para o passado que Deus fez na sua vida até agora e tenha esperança naquilo que Deus ainda vai fazer. Amém?
Segundo o ensino que esse texto traz para nós, é que nós devemos clamar por esperança daquilo que Deus ainda vai fazer. Então veja, lembrar daquilo que Deus já fez, não é parar no tempo, não é engavetar as bênçãos, não é catalogar milagres, é ter um coração inclinado a clamar a Deus por coisas ainda grandiosas, coisas ainda maiores. Talvez que os nossos olhos nem almejam ver, mas que o nosso coração confia que Deus pode fazer. Então, o salmista, ele parte da lembrança daquilo que Deus fez para uma oração. É como se ele dissesse: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Ô irmãos, e como é importante, olha o versículo 4, o que é que ele vai dizer? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Queridos, o Neguebe, que fica ali na região sul de Israel, é o lugar mais seco de toda aquela região. Geograficamente é um lugar sem vida, é um lugar desértico. Mas aquele lugar, quando recebe chuvas sazonais, chuvas fora de época, aquele lugar canaliza torrentes de água que vão passando pela terra e trazendo vida. De forma que em dadas épocas do ano, as pessoas daquela região sabem que ali é um deserto, mas quem vai lá para visitar não sabe, porque é muito florido, é tudo belo, é cheio de plantação, porque chuva vinda do alto leva vida por onde passa. E perceba, quando eles dizem, faz de novo, Senhor, é como que o nosso coração, lembrando das coisas que Deus fez, precisa desejar mais de Deus, precisa desejar muito mais do Senhor, porque os nossos recursos são limitados, a nossa visão é limitada, mas o Senhor é dono de todas as coisas. Em 1904, aconteceu um avivamento, lá no país de Gales, e um jovem que foi usado por Deus nesse avivamento se chamava Evan Roberts. E foi um avivamento que engoliu toda aquela região. Igrejas frias, vazias, que as pessoas não se importavam mais com o evangelho, começaram a ficar abarrotadas de crentes. Historiadores dizem que mais de 100 mil pessoas em um ano foi convertida por causa daquele avivamento, porque Deus derramou de tal forma chuva, como torrentes do Neguebe, naquele deserto, que brotou vida para a eternidade. Olha o que eles dizem. Haviam vigílias de orações incessantes feitas pelos jovens. Quebrantamento, confissão de pecados, louvores, testemunhos do agir de Deus naquelas vidas. Aquilo era incrível. Os bares ficaram vazios, a criminalidade caiu a tal ponto que em algumas cidades os policiais não tinham mais gente para prender. Pessoas pagavam as dívidas que ficavam penduradas e não se importavam. Famílias foram restauradas. Era tão incrível a transformação que Deus proporcionou ao país de Gales, que até os homens que trabalhavam nas minas, que tratavam mal os animais com xingamentos, com chicotadas, com pauladas, começaram a tratar os cavalos com gentileza. E esse negócio virou até um problema. Um dos historiadores diz que os cavalos não entendiam, os cavalos começaram a não entender o comando. Estava acostumado só a tomar porrada e xingo. Começou a ser tratado com gentileza, não entendia o que era para fazer. Imagina a profundidade da graça, da chuva que veio do céu sobre aquele povo, irmãos. Nós precisamos almejar isso. Conta-se a história de que, certa vez, passeando pelo país de Gales, havia um guia turístico com alguns alunos de uma escola, e eles estavam visitando a casa de Evan Roberts, que ainda está lá e é um museu. E no fim da expedição, o guia olha e percebe que falta um menino ali, ou está faltando um rapaz aqui. E ele volta para procurar onde esse rapaz estava.
E ele encontra esse rapaz de joelhos no quarto de oração, onde era o quarto de Evan Roberts. Sabe o que ele dizia? O guia diz que ele dizia: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor, e começa em mim. Sabe quem dizem que era esse jovem? Billy Graham, um dos maiores avivalistas da era moderna. 45 anos que Deus fez. Será que Ele fechou as torrentes do céu para essa igreja? Será que Ele trancou no céu as bênçãos espirituais que Ele pode derramar sobre a nossa vida? Ou será que falta nos clamar e dizer: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, começa em mim. Irmãos, nós temos que ter expectativa naquilo que Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Salmo 77, de 11 a 14, diz o seguinte: recordo dos feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o Senhor. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Meus irmãos, Deus continua o mesmo. Pode ser que a sua fé está fraca, pode ser que a sua fé está esfriando, está gelada, pode ser que o seu coração está empedernido. Eu posso te dizer nessa noite pela palavra de Deus: lembre-se do que Deus já fez e clame a Deus para que faça de novo. Não desanime. Deus tem muito mais para nossas vidas. Quantas bênçãos, irmãos, se pudessem falar, essas paredes poderiam nos contar. Quantas respostas de oração, se pudessem falar, o chão que os nossos pés pisam, poderiam dizer da torrente de lágrimas que já gotejaram nessa igreja. Quantas orações que Deus respondeu, que não ficaram no teto desse telhado, mas que transpassaram esse telhado e alcançaram o trono da graça de Deus por causa de Jesus. Será que Deus terminou tudo o que tinha para nos dar? Nós precisamos orar, clamar. Faz mais, Senhor. Abre as comportas do céu, derrama as torrentes de vida sobre nós. O Senhor pode nos levar além, Senhor. E o salmista, ele traz dois retratos a respeito de como Deus é grandioso e maravilhoso. O primeiro retrato que ele traz está no versículo de número 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele trata, primeiro, como fez sobre as torrentes do Negueb, um lugar desértico que, quando Deus manda chuva do alto, gera vida. E agora ele trata da esperança que nós podemos ter em Deus quando nós trabalhamos de maneira fiel, quando nós continuamos a obra do Senhor. Veja como que se conecta um ensino com o outro. Deus envia a chuva, e depois da chuva os trabalhadores vêm para semear, vêm para plantar, vêm para cuidar da terra, e vêm para colher os frutos depois. Irmãos, nessa vida, muitas vezes nós caminhamos como imediatistas na obra de Deus. Muitas vezes nós trabalhamos um pouquinho e já queremos frutos demais. E deixamos de olhar para aqueles que já trabalharam tantos anos para construir tudo aquilo que nós recebemos de graça. Queridos, percebam quanto nós precisamos entender que o que Deus espera de nós não é quantidade,
é fidelidade. Perceba isso na sua vida. Olhe para tudo que Deus fez na sua vida, para tudo que Deus construiu para esta igreja. Você usufrui de coisas que você não plantou para colher. Alguma coisa que você tem na sua casa, na sua vida e na sua família, não veio da força do seu braço. Foi de algum antepassado seu e chegou até você de alguma maneira. Mesmo que seja pouca herança, mas alguma coisa você usufrui daquilo que não construiu. Nessa igreja nós usufruímos do trabalho de pessoas que plantaram para que nós colhêssemos. Toda a qualidade que nós temos alcançado na graça de Deus é porque teve gente começando do zero lá atrás. Gente que nem aqui mais está. Gente que já está colhendo os feixes de alegria na glória do Pai, porque já fez a passagem para a glória. Nós precisamos entender que o chamado do Evangelho não é para gente imediatista, não é para construir coisas para você, é para Deus, por meio de você. Seria egoísta demais de nossa parte, se nós estivéssemos falando de avançar, de crescer, de construir, de ver coisas grandiosas, sem o entendimento de que não são para nós, são para as gerações que ainda virão. Quando esses berços de avivamento europeus pararam de clamar e sonhar por coisas grandiosas de Deus, se tornaram desertos do Negueb novamente. Se você pesquisa os lugares que os avivamentos passavam, País de Gales é um exemplo desse, as coisas inverteram. As igrejas se tornaram bares. Porque chegou em um momento que as gerações não quiseram mais da torrente de vida que Deus pode dar. Nós não estamos nessa igreja construindo coisas para nós. Nós estamos construindo para o Senhor e para que os nossos sucessores usufruam. Nós não estamos trabalhando, irmãos, para nós mesmos, é para que os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, colham do Senhor tudo aquilo que nós plantamos. E mesmo que nossos olhos não vejam, nós devemos trabalhar com fidelidade, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Pode ser que você que é jovem nessa igreja, chegou agora, né? E está assim, graças a Deus, o pastor está falando só com os que já tem muito tempo. Se lascou. Não chegue e se acomode. Se você não tem igreja, está visitando, acabou de encontrar uma igreja. Para ser amado e amar. Para ser transformado e transformar. Seja bem-vindo. A classe de novos membros começa semana que vem. Já passa seu nome para o pastor Milton aqui. Se você que tem pouco tempo aqui de igreja, que está servindo há pouco tempo aqui a IPE, talvez 5 anos, talvez menos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu quero te convocar a você relembrar dos grandes feitos do Senhor e se matricular na escola bíblica dominical. Porque para amar mais a Deus, você precisa conhecer mais a Deus. Entra no link quando acabar o culto e faz a sua inscrição. Para de pensar que o Senhor já terminou a obra que tinha para você. Deus tem muita coisa para te ensinar. Deus tem muita coisa para transformar na sua vida. Você que já passou de 5 anos e não está servindo em lugar nenhum, aí toma vergonha, né? Procura algum líder de ministério depois do culto, pode procurar a mim mesmo, que eu anoto seu nome e falo onde você tem perspectiva de servir. Nós precisamos de trabalhadores.
Jesus diz que a seara é grande demais, os trabalhadores são. Se com 12 Jesus fez aquilo tudo que nós vimos na história, imagina com esse tanto de gente aqui, olha aí para quem está do seu lado. Fala assim para ele, ó, você pode fazer a diferença. Deus pode te usar. Agora fala assim, com muito amor, larga de preguiça. Vamos para frente, meus irmãos. Muitas vezes nós paramos de sonhar. Não pare de sonhar. Não perca a visão daquilo que Deus semeou na sua vida. Confia no Evangelho, confia na promessa e trabalha com fidelidade, arregaça as suas mangas, serve ao Senhor, que na velhice a gente ainda sonhe, que a gente tenha frutos, que os jovens se lembrem que neles nós temos força dada pelo Senhor, que aqueles que são maduros saibam que nós precisamos deles, para entregarem com as mãos na presença de Deus, para semear junto conosco, chorando, porque semear nesse mundo não é fácil não, nós estamos construindo coisas que talvez nós nem vamos ver acontecendo, mas nós precisamos semear, porque enquanto semeamos e choramos, o Senhor nos faz ter certeza dos frutos, amém? Glória a Deus. E eu quero concluir, irmãos. Eu quero concluir lembrando a cada um de vocês que a chuva que nós esperamos só pode vir por meio de Jesus Cristo. Porque Ele disse, eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu tenho, nunca mais terá. E de dentro de si fluirão rios de água viva. Está andando seco? Tem água do alto para você. Está andando sem vida? Tem restauração no Evangelho para a tua história. Deus é mestre em restaurar famílias. Deus é o Senhor da história e Ele escreve a história conforme a glória dEle. Está sem esperança? Recobre a sua esperança no Senhor, porque nele o nosso trabalho não é vão.